Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente, abençoada quarta-feira para você. O Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação para a nossa reflexão. Quero dizer que eu louvo a Deus pela tua vida. Quero dizer a todos que estão chegando agora que sejam muito bem-vindos a esse canal de bênção, a essa comunidade de quem busca a verdade e quem busca viver segundo a palavra de Deus. Pois é isso que nós pregamos. A palavra de Deus. Glória a Deus por tudo isso, por essa oportunidade que o Senhor nos dá diariamente de estarmos juntos compartilhando das boas novas que o Senhor Jesus deixou para todos nós. E nessa semana nós estamos falando sobre mudança de caráter, transformação, a transformação daqueles que têm um encontro verdadeiro com Jesus. Não dá para ser o mesmo, porque nós nos tornamos uma nova criatura. Tudo se faz novo na nossa vida. E é isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, quando ele encontrou Jesus. A palavra nos mostra, nos fala que o apóstolo Paulo, que era conhecido como Saulo antes de Cristo, ele era o perseguidor da igreja. Ele era muito zeloso na religiosidade e os seus olhos espirituais não conseguiam enxergar a verdade, que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Assim, ele estava a caminho de Damasco, como nos fala em Atos capítulo 9, no versículo 3. Diz que enquanto ele estava a caminho, ao se aproximar de Damasco para prender homens e mulheres santos de Deus, ele foi acometido por uma súbita luz que veio do céu. E essa luz do céu, ela brilhava muito ao redor dele. E ele caiu por terra. Ele caiu e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aqui é o momento revelador, o momento que Jesus se revela para Paulo, que antes era Saulo. E neste dia, Saulo, que se transformou em Paulo, passou a ser uma nova criatura. Esse foi um encontro verdadeiro com Jesus. E a palavra diz que ele ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Até que Jesus envia um dos seus discípulos chamado Ananias. E Ananias ainda questionou Jesus no versículo 13, dizendo: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas o que Jesus diz no versículo 5? Ele diz: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Jesus, ele tem os seus escolhidos e você é um escolhido e uma escolhida de Deus. Ele chama homens e mulheres, para ser instrumento nas suas mãos, para ser usado, para levar a sua verdade. Muitas pessoas estavam como Paulo, como Saulo, cegos espiritualmente, mas essa luz, a luz que vem para iluminar a nossa vida e o nosso caminho, ela abre os nossos olhos espirituais. No versículo 17, a palavra diz que após Ananias ter aparecido para Saulo e imposto a mão sobre ele, e ele ficou cheio do Espírito Santo, diz que imediatamente caíram dos seus olhos umas escamas e ele voltou a ver. É assim que os olhos daqueles que estão distante de Cristo, que não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, ficam como cheios de escamas que impedem ele de enxergar a verdade. E assim o apóstolo Paulo enxerga, volta a enxergar, mas é uma nova visão, uma nova vida,
uma nova maneira de viver. Glória a Deus por isso. Esta palavra nos traz a mudança de um homem, a transformação de uma vida, de um homem perseguidor e violento da igreja de Cristo para um homem que amou a igreja de Cristo, um homem que era zeloso pela religiosidade para um homem que era zeloso com o evangelho do Senhor, um homem que prendia homens e mulheres. E agora Paulo se transforma num homem que liberta homens e mulheres por meio da palavra de Deus. Que transformação maravilhosa que o Senhor faz na vida do crente. Como é maravilhoso servir o nosso Senhor, viver conforme a vontade de Deus, trilhar o caminho que Jesus trilhou. Como é maravilhoso. Então nós deixamos essa meditação para que a gente venha cada dia mais buscar chegar mais próximo do Senhor Jesus e buscar a transformação de vida, porque essa jornada, ela é uma jornada de transformação, de santificação. E Jesus, ele está o tempo todo dizendo: vem, vem e vem, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos chama e depois ele pede: vá, ide, pregue a minha palavra, vá por todas as nações, pregue no seu trabalho, na sua casa, na sua família, louvando, seja como for, em silêncio com o seu comportamento, mas pregue a Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu sou muito edificada em falar de Cristo e eu espero que você tenha sido edificado também com tudo que a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, nos traz para que nós tenhamos uma vida a cada dia mais transformada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?